boa tarde a todos. Neste dia 21 de abril de 2024, estamos fazendo mais uma videoconferência pelo Instituto dos Magistrados do Brasil, e hoje eu tenho uma honra muito grande e pessoal de ver e rever um amigo de muitos anos, que sempre foi meu professor, que é o desembargador Sérvio Túlio Santos Vieira. É uma pessoa que mora dentro do meu coração, eu considero, inclusive, como se fosse um parente. De forma que, quando eu recebi das mãos do desembargador Jean o livro que ele mandou para mim sobre administração pública, eu estou lendo com o maior amor possível, porque eu sei que tudo que ele escreve, fala como professor é muito interessante. E quero dizer que ele foi meu professor duas vezes importantes na minha vida. Uma vez em 81, no curso do James Tubentilac, que ele deu aula de Direito Civil, e depois, 10 anos posterior, ele deu aula para mim no mesmo curso de Direito Civil, e aqui estou eu como magistrado. Então, tem muito agradecimento ao desembargador Sérvio Túlio, que eu também fui escrevente lá em Itaboraí, li e reli as sentenças dele há muitos anos atrás, então é um ídolo do judiciário para mim. Estamos aqui também com o desembargador Jean Saad, que é o nosso diretor cultural de evento. Daqui a pouco vai entrar também no vídeo o desembargador Alexandre Cizinho, que também é uma honra recebê-lo. E este assunto, hoje a ser tratado, é da mais alta importância para todos nós. É um assunto muito atual e importantíssimo. E ninguém melhor do que um professor, um desembargador, que já viveu essa experiência de jurisdição por tanto tempo e também lecionou sobre o assunto, fazer essa videoconferência conosco hoje. É uma honra muito grande para o IMB. Eu passo a palavra ao desembargador Jean Saad e, posteriormente, o desembargador Sérvio Túlio, eu tenho que retornar ao Tribunal Regional Eleitoral, mas espero que seja uma palestra espetacular, porque vai constar no nosso site do IMB para todo o Brasil. E seja muito bem-vindo, e o agradecimento antecipado do Instituto dos Magistrados do Brasil. Passo a palavra, então, ao desembargador Jean Saad. Muito obrigado, desembargador Petson, meu amigo. É suspeito de parcialidade, tantos elogios, nós somos amigos há muito tempo. Agradeço muito a oportunidade, fico muito feliz em tê-lo como presidente do nosso instituto. Muito obrigado. Bom, eu tenho que fazer eco ao que o desembargador Petson Barroso Simão falou, não é? Eu também só tenho elogios ao professor Sérvio Túlio Santos Vieira. Como magistrado, foi sempre um magistrado muito respeitado, muito culto e muito preparado. E como professor, nem se fala, não é? Atualmente, ele é o decano da nossa Faculdade de Direito. É professor de Direito Civil, é muito sábio e, além de ser sábio, ele sabe compartilhar o conhecimento dele, porque está aí uma virtude dos bons professores, não é? Saber compartilhar o conhecimento. E eu, pegando já essa ideia de saber compartilhar o conhecimento, vou mostrar aqui a obra de Sua Excelência, não é? A Administração Pública Contrafactual, Ética e Moralidade Discursiva, e vou agora me tornar aluno, não é? Vou aguardar a lição do professor Sérvio Túlio, não agora sobre direito civil, mas sim sobre a questão da administração pública. Colega e professor Sérvio Túlio, a palavra está contigo. Muito obrigado, professor Jean Saad e desembargador, duplamente meu colega. A recíproca é verdadeira, eu sou amigo dos dois, colegas e amigos que estão me prestigiando, dando a oportunidade de estar nesse
grandioso instituto, onde se espraia a cultura jurídica para os administrados, notadamente os que são voltados para o aprendizado jurídico, né? Então, eu tenho a honra de tê-lo como presidente, o desembargador Pedro Simões, o desembargador Jean Albert, colegas magistrados estiverem presentes assistindo, servidores da Justiça, profissionais do direito, advogados, estagiários e acadêmicos de direito, o gerente-geral do MB, André Maia, profissionais da equipe técnica, sem os quais profissionais esse evento não poderia ser realizado. É com muita honra, então, repito que vou proferir algumas palavras sobre o tema. Apesar de a minha formação ser direito privado, direito civil, quando tive a honra de lecionar para o então estudante, o então escrevente, Pétio Barroso de Simão, e depois até de ingressar na Defensoria Pública, né? Parece. Eu estudei 10 anos Direito Público. Primeiro o mestrado, o primeiro doutorado, o pós-doutorado e o segundo doutorado. Então, eu fiquei 10 anos me imiscuindo em matéria que não era minha. Mas acabei aprendendo alguma coisa. Então, eu ousei escrever sobre administração pública, que é um tema de relevância, né? E ela está sempre nos envolvendo, administrando, quer como município, né? Como administração pública municipal, estadual e federal. Então, é um tema que realmente desperta atenção. E a administração pública, então, iniciando, tomou esse nome na minha obra, Contrafactual, Administração Pública Contrafactual, que é a palavra portuguesa, né? No nosso dicionário não consta a contrafacticidade ou contrafactualidade. Contrafactual quer dizer como deveria ser a administração pública, como deveria funcionar, ao reverso do que funciona, ou seja, factual. A administração pública factual é essa que está aí, né? A administração pública em que nós pagamos vários impostos e o retorno, né, da prestação do serviço público é ínfimo, para não dizer pífio, para não dizer pífio, né? Bom, a modernidade é responsável pela instituição do Estado moderno, né? Começou a modernidade com a queda do Império Otomano, em 1453. Depois, passando pelas revoluções na Inglaterra, de 1760, depois a Revolução dos Estados Unidos, em 1776, e, finalmente, com a Grande Revolução, a francesa, de 1789, onde se consolidou a modernidade e veio, então, o Estado organizado, formado por leis, né? Formado, respeitando agora os princípios da individualidade, da universalidade, e o Estado, então, instituindo a administração pública. A administração pública é uma espécie de executor, né, da política estatal, né? É um órgão, não tem personalidade, quem tem é o Estado, evidentemente, que vai cumprir, né, as deliberações, as decisões de âmbito interno e externo, voltada à administração pública para os administrados. É uma espécie de houve a sentença, né? Transitou o julgado, agora vamos executar a sentença, né? Proferiu a sentença o Estado, agora a administração pública vai, então, executar. No lugar da sentença estão lá as leis, né? Os decretos, né? Que regulamentam as leis, então vamos executar. E vamos atender ao interesse dos administrados. Vamos atender ao interesse público. Professor Eli Lopes Meirelles, com fulcro e lição de Leon Deguy,
lição esta completou 100 anos, 1923, no livro Manuel de droit constitutionnel, Paris, 1923, né? Página 71, o professor Olívio Meirelles, eu sempre cito nas minhas obras essa lição dele, com base, com fulcro em Leão de Guet. A atribuição principal da administração pública é oferecer utilidades aos administrados, não se justificando sua presença a não ser para prestar serviços à coletividade. Então, para que existe a administração pública? É para atender aos interesses do Estado? Os interesses do Estado não são interesses públicos. O interesse público é o interesse da população, dos administrados. O interesse público, exemplo e graça, é o que está no artigo 1º, inciso 3, atender ao bem comum, ao bem-estar social. Artigo 1º, inciso 3 da Carta Republicana. Isso é o interesse público. Isso sim é atender aos reclamos, é instituir as políticas públicas para que os administrados sejam beneficiados. Mas o que ocorre com a administração pública factual? A administração pública factual, ela ainda se rege, lamentavelmente, pelo patrimonialismo. Ela é burocrática, tentando disfarçar o patrimonialismo, que vou já explicar, através daqueles cargos e funções e hierarquia. Raramente a administração pública funciona como administração pública contrafactual, como deveria ser. Por quê? A administração pública patrimonialista vem de Portugal, com devido respeito. Vem da Espanha. Né? Portugal foi reino da Espanha. Vem, né? Começou com a administração, né, do Lisboa, aqui se instalaram as intendências, né, na época do Brasil Colônia, depois veio o Brasil Reino, as intendências, depois veio o Brasil Império, aí tivemos a nossa primeira lei brasileira, que foi a Carta Magna de 1824, Carta Magna, porém imperial, né? De 25 de janeiro de 1924. Aí se começou a tentar dar assim, um tom de administração pública imperial, mas ainda com aqueles resquícios todos de Portugal. Muito bem. A administração pública atual, que é burocrática ainda, primeiro, ela teve início, como se falava, com a administração patrimonialista. O que é administração patrimonialista? É aquela que está voltada para atendimento de algumas pessoas. E a administração pública patrimonialista, ela se caracteriza por 3 modos de administração factual que esses 3 modos não deveriam estar presentes. O patrimonialismo se evidencia pelo favoritismo, né? O apadrinhamento, pelo clientelismo ou cartorialismo e pelo nepotismo, que eu chamo também de apadrinhamento parental. Muito bem. No apadrinhamentos, temos o benefício em favor de uma pessoa, 2 ou mais pessoas. Algumas pessoas. Já o clientelismo ou cartorialismo, o benefício vem em favor, né, de um grupo de interessados, geralmente correligionários políticos que estão ali esperando os favores do apoio político que o presidente, governador, prefeito, deputado, senador teve durante a campanha eleitoral. Há um professor da Universidade
de Compostela, na Espanha, Ramon Maíz. Ele fala sobre o clientelismo de partido e corrupção política. Clientelismo de partido e corrupção política. Exatamente o que assistimos ainda no nosso país. Então, o grupo voltado para aquele que conseguiu, né, depois de acirrada disputa na candidatura, disputa política, ele tem que atender aos seus correligionários. Né? Agora é a hora de distribuição dos cargos públicos. Isso é normal, claro, mas não é para isso a administração pública só. Né? E na administração patrimonialista, o que nós temos? Nós temos um excesso de cargo comissionado, de funções gratificadas. Né? Em Niterói, eu sou obrigado a falar, que eu falo como professor e não como juiz, não sou político, mas sou professor. Em Niterói, nós temos um município com mais de 58 secretarias. Fala-se em 71 secretarias municipais. Então, não há limite. Por isso é que o nosso IPTU de Niterói é escorchante, é exorbitante, é uma coisa terrível. Né? Para se ver, Niterói é uma cidade boa, mas que foi realmente atingida por esse excesso. Isso é um patrimonialismo, clientelismo de partido mesmo, né? Que caracteriza a administração pública patrimonialista. E o nepotismo, que todos nós conhecemos, que eu chamo também de favoritismo parental, que atende a pessoas que estão proibidas, né, de exercer cargos comissionados, funções gratificadas, ou também serem admitidas via transversa, né, por, às vezes, prestadoras de serviço, no serviço público. No âmbito aqui do Poder Judiciário, isso está proscrito, né, desde a emenda constitucional 4504, que instituiu o Conselho Nacional de Justiça, foi baixado o provimento, né, e a resolução, esse número 7, né, e depois a súmula vinculante, que serve para toda a administração pública, número 13. Então, o nepotismo está mais controlado. Agora, o clientelismo de partido e o clientelismo comum, o carturelismo, esse continua, não tem jeito. Né? E favoritismo, às vezes, se consegue, né? Um enquadramento no serviço público, não sei como, mas prestador de serviço, tal, que vai ficando, terceirizado, sei lá. Muito bem. Depois vem a administração pública burocrática. A administração pública burocrática, que ainda é factual, né? Não é contrafactual, ela veio para frenar, para frear, né, os efeitos da administração pública patrimonialista. Ou seja, não podemos mais ter clientelismo, não podemos ter mais, né, favoritismo, nem nepotismo, mas a administração pública burocrática, ela também é monstruosa, né? Hoje o Estado é um grande leviatã, né? É um monstro, o Estado é um monstro. Não se tem limite em instituição, não digo no âmbito do Poder Judiciário, que é muito limitado, é um poder que se rege mais pela ética, né? O Judiciário, com devido respeito dos demais poderes, ainda é um poder que tem uma ética quase estoica, né? Como eu gosto muito de falar. Mas os poderes não têm limite, não tem limite mesmo. Aí a administração pública burocrática acaba funcionando como aquela imensidão de cargos comissionados, cargos de hierarquia quase superpostas. Né? Então, a burocracia acaba escondendo um pouco a administração pública patrimonialista, mas termina por servir também para o patrimonialismo, mais para o clientelismo e um pouco também para o favoritismo. São muitos cargos, a administração burocrática se preocupa mais com o atendimento das formalidades do que atender
desde logo os interesses coletivos, múltiplos, que se convertem no interesse público propriamente dito, quando reunidos, aí ela se preocupa. Vejam, por exemplo, toda hora nós assistimos aquelas filas enormes para cadastro de auxílio disso, auxílio daquilo, de enchente. Ora, numa época de carro elétrico, de IA, inteligência artificial, aquelas filas enormes, quando a mais humilde pessoa tem o seu celular, faz o cadastro, envia e não deixa aquelas pessoas na fila. Por quê? A administração burocrática tem muitos cargos, como diz a gíria popular, como diz a gíria, né? Tem muito cacique para pouco índio. Sabe? A população aumentou muito, mas não justifica aquelas filas enormes. Todo mundo pode fazer seu cadastro, né? Faz seu cadastro e manda pelo celular. Aliás, um dos princípios da administração pública, eu vou falar rapidamente daqui a pouco, é o princípio da publicidade. Agora, a publicidade também tem que ter transparência. O que é transparência? É dar satisfação, né, ao administrado, ao povo, à população, dar satisfação do que está fazendo. Ó, você fez o concurso, está em 35º lugar, já chamamos até o 27º. Espera um pouquinho. Dá a menor satisfação. Institui os auxílios e tudo, e coloca o pessoal na fila. Então, essa administração pública burocrática, ela é um pouquinho melhor, né? Menos ruim do que a patrimonialista, mas ela está ainda com resquícios da administração pública também factual patrimonialista. Bom, e o que é a administração pública contrafactual? É a gerencial, é a hipermoderna, é aquela que vem atender ao interesse público, que é o somatório dos interesses coletivos. Ou seja, a administração pública está voltada para atendimento do povo, das pessoas que precisam resolver as suas questões e precisam das políticas públicas para a sua sobrevivência, para a dignidade humana, atendimento à dignidade humana. Artigo 1º, também inciso 3 da Carta Republicana, da Lei Suprema, da Lei Maior, da nossa Constituição vigente. Mas como se efetiva uma administração pública contrafactual? Muito bem. Por meio de uma administração eficiente e de resultados. Hoje, o princípio da eficiência, introduzido pela Emenda Constitucional 1998, no artigo 37 da Carta Republicana, já está sendo desdobrado em princípio de resultados, eficiência e resultados. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, na grande obra 4 Paradigmas do Direito Administrativo Pós-Moderno, ele fala também como subtítulo legitimidade, finalidade, eficiência e resultado. Com base em 2 juristas italianos, Giancarlo Sorrentino e também Mário, o sobrenome não me vem à memória agora, fala em resultados efetivos. Mas o que é resultado? É só arrecadação? É só atendimento, redução? Não, reduzir os cargos comissionados, reduzir, economizar. Não, o resultado é atendimento do interesse público. A eficiência é atendimento do interesse público. Atendimento do interesse público e eficiência. Então, é o primeiro passo para a administração pública de resultados. E o resultado, ele se atinge abrindo mão à administração pública de imposições de políticas públicas que somente objetivam alguns governantes a reeleição. Agora tramita o projeto para terminar com a reeleição, né, dos cargos, dos ocupantes, dos políticos que ocupam o cargo do executivo.
Por quê? Fica aquela politicagem, né? Isso, daquilo, cria um ministério, cria uma secretaria, reduz não sei o quê, sei lá. E uma administração pública eficiente de resultados não é assim que funciona. A administração pública contrafactual, ela tem como primeira base para funcionar a contrafactual hipermoderna, a administração de resultados. Resultado, atingimento do interesse público. Como segunda base, como segundo, vamos dizer assim, movimento, como segunda boa vontade política para atender ao interesse público, é o administrador, né? Pode ser governante, pode ser agente político, pode ser o secretário, ministro, o prefeito, quem esteja na administração pública executando, né, aquilo que foi delimitado, aquilo que foi posto na lei pelo Poder Executivo, é se igualar ao administrado. Como se igualar ao administrado? Possibilitando que ele tenha participação nas deliberações que interessam não só a ele, como aquela sociedade, aquela coletividade local, ou até de âmbito estadual, não só municipal. Então, é prevista no artigo 1º da Carta da República a participação do administrado, tá? Ou seja, uma democracia participativa, tá? Que vem do voto e vem do povo. Diz o professor Najib Islaib Filho, nosso colega, duplo colega, aí, professor Jean, que o voto é a participação mais rudimentar, diz Najib no seu livro Direito Constitucional, edição 2009, página 466. O voto é o modo, o elemento, o modo mais rudimentar de participação do povo. Depois que os governantes vão administrar, né, o Poder Executivo, eles, o que eles fazem? Como vem desenho animado, né? Dá aquele pontapé, diz, não, agora eu só quero saber de reeleição. Aí ele coloca no pedestal como se o administrado não valesse mais nada. E ele foi o seu eleitor. Então, com a democracia participativa, essa inicial, prevista não só no artigo 1º, parágrafo, parece, né? Artigo 10, vários artigos da nossa Carta da República que falam na participação, na democracia participativa. No Estatuto da Cidade, por exemplo, exemplo e graça, a Lei 10.257/01, é obrigatória a participação dos munícipes na votação do plano diretor e no orçamento. Os prefeitos não fazem orçamento participativo. Lá encontramos lá 42, 43 da Lei 10.257/01, Estatuto da Cidade, encontramos nem a participativa. É praticamente uma democracia participativa, qualificada ou deliberativa, cujo precursor, um dos precursores, é o juiz filósofo Jürgen Habermas. A democracia deliberativa, ou pelo menos uma participativa um pouquinho mais elevada, ela atinge bons resultados. Mas, para isso, é mister que os governantes, que o administrador investido na função, o político investido na função administrativa, ou agente público investido nessa função, ele aceite a participação do povo. E não havendo previsão legal, como encontramos no artigo 1º, artigo 10, artigo 29, inciso 2, 3, tudo da Carta da República, 194, parece 196,
por ali, em vários assuntos que a Constituição permite, não estando prevista na Constituição Federal, pode, né, o governante, pode o administrador, pode o político investido na administração pública, ele pode sempre fazer como faz a Suíça, né? No Let Us Mind, para mudar uma mão de rua, o povo participa. Vamos, né? Recife também havia adotado há pouco tempo a participação, democracia participativa. Maringá também, se tem notícia de Maringá, no estado do Paraná, admitindo, né, para tudo em relação à administração pública municipal. Basta vontade política. Agora, a administração pública contrafactual, via democracia participativa, é necessário que o político, o que está no executivo, ou seus subordinados, administrando, é mister que eles adotem uma democracia deliberativa que vá vincular. Por quê? Porque se é uma democracia participativa para funcionar, para atendimento do interesse público, o interesse público está ali, né? Naquelas pessoas, naqueles grupos, naquela coletividade que precisa daquelas políticas públicas. Aqueles grupos que precisam daquelas políticas, né? Aquelas pessoas, aqueles administrados, aqueles grupos, vão lá e propõem audiência pública. Agora, é mister que essa democracia seja efetivamente deliberativa, ou seja, que vamos vincular a administração e os administrados, ou aquelas associações representantes. Por quê? Porque quando é uma democracia participativa simples, ela não funciona muito bem. Há uma convocação para audiência pública, chega lá o secretário de obra, o secretário disso ou daquilo, ou às vezes até o prefeito, por exemplo, vão ficar no âmbito da administração municipal, e ele apresenta seu projeto, né? Por exemplo, né, em Niterói nem houve na construção do museu, na época do Museu de Niterói, aqui no Niterói não tinha nenhum hospital municipal, né? Como agora só temos lá na Itaipu, né? Porque o Getulinho é estadual, né? Foi posto um museu em Niterói. Tudo bem, o museu foi, né, projetou Niterói, até na França, tal, papapá. Sou niteroense, eu posso falar mal de Niterói, porque eu gosto de Niterói, mas sou niteroense, mas sou revoltado com relação ao município de Niterói. Sem falar no que ocorreu com a tal do EMUSA, né? Aquilo que é uma administração pública patrimonialista. Muito bem, não se fez plebiscito, não se fez nada, e se construiu um museu, um projeto caríssimo do Niemeyer, projetou Niterói, tudo bem, está lá pronto, mas não se fez nada. O povo teve que engolir o museu, o projeto, e Niterói se servia de quê? De hospital Antônio Pedro, né, professor Jean Albert? Da nossa UF, servia do Hospital Federal, porque Niterói nunca contou com um hospital público municipal. Até Santa Maria Madalena, onde eu fui juiz, tem hospital público municipal. Mas Niterói nunca teve, mas teve o museu. Então, o sujeito se põe no pedestal, o prefeito, e vai fazendo, aumenta a alíquota para construir um museu e tal. O povo nem participou. O que tinha que fazer? O senhor administrado quer um hospital municipal ou quer um projeto do museu do saudoso arquiteto Oscar Niemeyer? Nós queremos um hospital. Foi nem consultado. O povo não foi consultado. Os administrados não foram consultados. Então, voltando, a administração pública é contrafactual, com a democracia participativa. Para ela funcionar mesmo, as deliberações devem ser de caráter vinculativo, devem vincular. Vincular como? Deliberou audiência pública, na deliberação pública, como ensina muito bem Jürgen Habermas, o filósofo alemão, que é filósofo do direito, né? Ele fala que a participação tem que ser com a ética discursiva,
né? Todos podem expor suas posições com ética para não desvirtuar, não dizer que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou político, você é administrado, não. Com a ética discursiva, colocar lá na Assembleia Pública, audiência pública, é evidente que não podem participar todos, né? Mas associações, representantes de segmentos sociais, ou pessoas que podem participar, que estão, e não marcar assim numa hora de tarde, uma quarta-feira, não, uma hora que todos possam ter acesso, e apresentar, nós estamos aqui apresentando um projeto, eu quero a participação deliberativa dos meus administrados. Aí vai ter apresentação, como se fosse até uma audiência mesmo, Poder Judiciário, audiência judicial, apresentação, debates, né? Propostas de debates e a deliberação conjunta, de caráter vinculativo. Vamos vincular. E depois, se a administração pública, agora contrafactual, não quiser cumprir, aí eu sugiro nesse trabalho meu uma fiscalização democrática participativa. Né? Bom, está liberado, vamos construir o hospital no lugar do museu. Não podemos começar o planejamento, né, o projeto do museu, porque foi deliberado que ia ter o Hospital Municipal de Niterói. Está lá, uma vinculação. E agora? Ah, não dá mais, pode voltar atrás. Aí vem a participação com a fiscalização. Os que participaram daquela vinculação advinda daquela audiência pública, aqueles vão ser os fiscais do cumprimento daquela deliberação, do interesse público daquelas pessoas. Bom, e daí? Ah, mas não houve atendimento. Bom, se nós equipararmos essa deliberação pública a um arremedo de TAC, né? Termo de ajustamento de conduta, da ação civil pública, né? Da Lei 7347, 85, até que dá. Leva-se para o Ministério Público. Fizemos lá, adotou-se a democracia deliberativa, o prefeito, o governador, não está atendendo, de caráter vinculatório ou vinculativo, e está aqui. É que vai acontecer? Aí vai legitimar o Ministério Público a procuração civil pública, ou federal ou estadual, conforme a autoridade, né? Porque é uma deliberação pública. Agora, veja bem, precisamos chegar a tanto? Não. O que basta para se atingir, para se efetivar uma administração pública contrafactual? Uma redução de cargos comissionados, né? O emprego regular das verbas públicas, uma redução de funções gratificadas, né? Que não tem limite, mas não tem limite mesmo. A administração pública ela é direta e indireta, todos sabem, centralizada e descentralizada. Em Niterói, houve um escândalo de uma empresa pública chamada Emusa. Havia, inclusive, foi noticiado, isso é público, os fatos notórios não dependem de prova, né? Fato público. Como é que pode um sujeito, um barbeiro, cortando o cabelo no seu salão, em Pendotiba, dizendo que não era ele e ocupando um cargo, uma função gratificada, um cargo comissionado, cargo comissionado, né, porque não pode ter, não é funcionário, de R$ 6.500. Aquilo foi um escândalo. 1.000 e poucos cargos que foram criados, instituídos na tal da Emusa, a empresa pública municipal. Eu reputo aquilo como o maior escândalo de uma administração pública patrimonialista, nem burocrática, eu chamo de patrimonialista mesmo. Saiu nos jornais, se abafou, parou por aí, mas foram 1.000 e poucos cargos comissionados e 27 efetivos na empresa municipal de urbanização, não sei o quê. Um escândalo, isso é um escândalo.
têm que ser punidos, né? Devem ser punidos esses administradores que assim agiram. Bom, aí está um exemplo. Reduz-se, extingue-se. Né? Há um estudo também, ele é administrador e é bacharel também, de Amorim, deixa eu me lembrar o nome dele aqui. O nome dele é a obra Gustavo Amorim Antunes, Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. Obra de 2017, página 15. O número de estatais federais cresceu assustadoramente, alcançando a marca de 140 estatais federais, sendo 57 delas criadas a partir de 2001. 10 empresas públicas e 47 subsidiárias. Essas foram criadas, instituídas depois de 2001. A lei previa, foi reformulada, né, a instituição, a criação de empresas públicas só quando estritamente necessária a sua instituição. Mas há pouco tempo nós assistimos uma reformulação do Estatuto das Estatais, né? E agora não se admite para administrar somente o pessoal técnico, já vai entrando o caráter político. Agora, vejam bem, 140 estatais federais. É necessário isso tudo para uma boa administração, para atendimento do interesse público? Evidentemente que não. Então, o que nós temos? Temos que... Quais são os meios de combater isso? Eu acho que só através do Ministério Público, que tem que propor a ação civil pública. Mas, lamentavelmente, o que se vê, né, é o Ministério Público atuando somente em casos, né, em que há evidências políticas, escolhas políticas, não se vê o Ministério Público atuando com a ação civil pública. Para esses casos desses desmandos públicos da administração pública, factual, burocrática e patrimonialista. Né? Agora, o povo também dispõe da ação popular. Né? Artigo 5º, 73, da Lei Suprema, da Carta Magna, prevê a ação popular, regulamentada, que está, né, desde 65, com a Lei 4717. Muito bem. Aí, há também uma vocação por parte de governantes, de administradores públicos, esses políticos investidos na administração pública, nos cargos mais elevados da administração pública. Tudo para eles é poder discricionar. Poder discricionar. A discricionariedade, que é mais que eles falam também. Reserva do possível, né? As ações. Reserva do possível, poder discricionar. Mas a discricionariedade também tem seus limites. Ele pode agir somente aquele o administrador público pode agir dentro daqueles 2 trilhos. E ele pode agir para atender mais ao interesse público, um interesse público maior. Às vezes há um interesse coletivo ou um interesse público. Por exemplo, suponhamos que um prefeito tenha a liberdade de asfaltar, suponhamos, asfaltar uma rua, de onde recebe, inclusive, a administração municipal. O município recebe IPTU, que dá até como asfaltado, mas não tem asfalto. Muito comum, né? Isso acontece bastante, notadamente na Baixada Fluminense, lamentavelmente. Rua conta com asfaltada, aí recebe uma verba de royalties, sem rubrica. Mas ele tem o poder discricionário de terminar, né, o asfalto que
estacionou ali numa rua próxima, faltavam só 2 quilômetros para completar, ou ele pode reformar os gabinetes dos seus secretários, seus diretores gerais. Então, ele prefere, se possível, né? Mas ele prefere atender ao interesse coletivo interno, mas não atender ao interesse público daquelas pessoas, daqueles munícipes que precisam daquela asfalto, aquela rua toda esburacada, em que é cobrado do munícipe o IPTU como se tivesse uma rua asfaltada. Então, quando ele é assim, não, eu tenho a discricionariedade a meu favor, meu poder municipal ele é discricionário, eu posso fazer isto, não estou proibido. Sim, mas vejam só, havia um interesse público e um interesse coletivo interno. Mesmo agindo com poder de discricionariedade, esse prefeito não quis atender. Quando ele assim age, prefeito, vamos ficar no âmbito municipal, que é mais fácil, né? Quando assim age, ele está exercendo um poder que eu chamo de hiperdiscricionário, e não um poder simplesmente discricionário. Né? Um poder discricionário. Suponhamos também agora no âmbito interno, Jean, vou usar, dar um exemplo assim, suponhamos que o administrador-geral do tribunal tenha o poder de definir, isso é possível, né? Definir, sem rubrica, se instala mais 2 varas numa comarca de grande movimento. Né? Antigamente, a primeira vara era civil, né? Civil, família, e a segunda vara era criminal, fazenda pública e acidente de trabalho. Era assim, marcando 2 varas, no tempo que eu exercia a atividade judicante, era assim. E a comarca cresceu muito. Suponhamos 120, 150 mil habitantes. 2 varas. Aí chegou a verba do duodécimo. A verba pode, esse administrador imaginário, né? Secretário-geral, se você existisse, né? Apenas blefando, exemplificando com uma brincadeira. Eu posso reformar os gabinetes ou posso instalar 2 varas lá, o fórum já está pronto. Para instalar 2 varas, eu tenho que comprar computador, mas aí vem a pressão interna, não, vamos reformar os gabinetes e tal. A população, isso que seria o interesse público, a população daquela comarca com 120 ou 150 mil habitantes, com 2 varas, vão continuar com seus processos se arrastando. 2 varas só. 200 mil habitantes já. 2 varas. Se instalasse, ficaria com uma vara civil, primeira vara civil, segunda vara civil, uma criminal e outra de família, 12, adolescente, não sei o quê, né? E menores. O que se fez aqui? Não se atendeu ao interesse público. Inclusive, a razoável duração dos processos, que é um princípio constitucional inscrito no artigo 5º, 78 da Carta Federal, não foi atendido. Por quê? Porque se esse administrador imaginário atendesse, instalasse mais 2 varas, os processos iriam tramitar com mais celeridade. Atender-se-ia ao interesse público daquela comarca, mas preferiu também o administrador reformar os gabinetes e tal, comprar isso, comprar aquilo. Tem aparelho aqui ainda de parede, vamos comprar um split novo. E aquela comarca continua com aquelas 2 varinhas, vamos dizer assim, desculpe a brincadeira. Quer dizer, isso não é atendimento ao interesse público. O interesse público, acima de qualquer coisa, o interesse público, a administração pública é para oferecer utilidades. Eli Lopes Meirelles, né? Direito administrativo brasileiro, né? Página 319, né? Com o Leão de Gui, como nós falamos no início. Existe só para isso. E é tão fácil. Né? Seriedade, ética. Ética, além dos princípios que regem a administração pública, que todos nós conhecemos, o LIMP, né? O pessoal grava assim para estudar para concurso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência.
né? E agora, resultado. Já está se falando na administração de resultados, né? Com base naquilo que o Diogo Figueiredo vem escrevendo há um bocado de tempo. Então, é tão simples, agindo com ética, com moralidade, moralidade pública, moralidade discursiva é exatamente isso. Por exemplo, no âmbito interno de uma administração pública, municipal, estadual, federal, até a administração judiciária, né? Se aqueles funcionários comissionados não estão apresentando bons resultados, como os bancos e estabelecimentos bancários, né? Estabelecimento bancário exigem, perdão, que, ora, cadê o resultado? Cadê o produto? Então, a democracia deliberativa também pode ser interna, não só externa com relação ao administrado, também interna. Todo administrador público geral, né, desculpe a gíria, o chefão, pode igual por quê? Você está no cargo comissionado há 6 meses, não vi com resultado. Você, secretário de obra, você não fez aquela obra lá que não tinha que acabar. Não estou interessado nisso. Então, a democracia deliberativa também poderia ser interna. Reuniões mensais, ou bimensais, ou trimestrais, para ver os resultados, eficiência e resultado. O resultado hoje, daqui a pouco, esse resultado tem que ingressar também como princípio constitucional. Não adianta também somente ingressar, né? Acrescentar pela emenda constitucional, não sei o que lá, o princípio agora também de resultado. Desdobramento da eficiência. Resultado é atendimento do interesse público. Interesse público acima de tudo. Supremacia do interesse público acima de tudo. O administrador público tem que se igualar. Há supremacia no interesse público, mas tem que se igualar de atendimento aos administrados dos seus reclamos, né? Estabelecer as políticas públicas para atendimento do interesse público. É escola, é hospital. De assistir de novo, né? Hospitais federais, continua a mesma coisa. Não se ajeita isso, a questão da saúde, aquelas pessoas que ali precisando, né, de uma prótese, de um tratamento de câncer, não se acerta isso nunca. Já tivemos, já contamos, né, com aquele contribuição compulsória, como é que é o nome dela? Eu até esqueci, fico tão chateado com essa história. Às vezes, as pessoas reclamando, né? Aquele que, né, que descontava zero, vírgula, contribuição obrigatória. Como é que é o nome, professor Jean Alberto? Como é que é o nome aquela contribuição que pagava para atendimento da médico? Eu queria Contribuição voltar aí. compulsória, Hã? imposto compulsório, Não, é CPMF, né? CPMF, Isso, tá. CPMF. Era sobre operações financeiras, não é isso? Exatamente para dotar, né? Dotar o Ministério da Saúde para poder atender a população. Não se fez nada. CPMF veio, acabou sendo instituído mais um imposto, e realmente é tempo de mudar. Mas eu escrevi a obra com o objetivo de colaborar, né? Para ver se isso produz algum efeito. Mas é um sonho, né? É um sonho nosso, né? Aquelas pessoas que ficam esperando, estão esperando por uma prótese, esperando tratamento de câncer, realmente nós ficamos sensibilizados. Mas bastava um pouquinho de ética, um pouquinho de administração de resultado, um pouquinho da aplicação. Existe um estudo de um francês, né? Gilfrido Pareto, Pareto, uma instituição do ótimo de Pareto, que é o nome da tese dele, né? Um pouquinho de esforço, ele poderia atender um grande número de pessoas, o administrador público contrafactual. Né? O Dworkin, o filósofo americano, fala no juiz Hércules, aquele juiz que vai atender a tudo. Poder-se também instituir um administrador Hércules, né? Que, utilizando o ótimo de Pareto, um pouco mais de esforço para atender a que a população precisa, a que as pessoas precisam, atender ao interesse público, somatório dos interesses coletivos daquela pessoa, ou daquele grupo de pessoas, né? Melhor dizendo. Então, eu termino aqui agradecendo a oportunidade
E procurei colaborar, né, com essa minha fala, esse apanhado que eu escrevi aí em 2021, para ver se um dia a luz acende, né, para que o administrador público leia na cartilha da contrafactualidade, né? A administração pública tem que ser contrafactual, tem que ser de resultado. Eu agradeço, então, ao professor e desembargador Jean Saad. Eu falo professor porque nós estamos próximos nessa arte. Então, eu falo assim mais, que eu já estou um pouco afastado da função judicante. Agradeço ao professor e desembargador Jean Saad a oportunidade, o professor e o desembargador Petro Simão, com a dupla função agora, desembargador de Câmara e corregedor, tripla função, corregedor e vice-presidente do Tribunal Regional do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado e estou aberto para as perguntas, por favor. Bom, antes de passar aí a eventual pergunta da nossa assistência, eu vou falar algumas coisas. Primeiro, que o desembargador Sérgio Túlio, com essa obra, ele está lançando uma semente à terra, não é? E cabe a nós regar essa semente para ela virar uma grande árvore que dê frutos. Ou seja, que a gente alimente esse pensamento do professor Sérgio Túlio de que, agindo com moralidade e com ética, não é, a administração pública possa efetivamente cumprir o seu papel de zelar pelo interesse público, não é? Repetindo o que o nosso expositor falou, não é? O interesse público nem sempre coincide com o interesse da administração propriamente dita e talvez também não coincida com o interesse do administrador. Então, vamos sempre ter em mente que a melhor aplicação do direito é aquela que leva em conta a aplicação em favor da população, porque ali está o interesse público. Então, aí entra, repito, a ideia do professor Sérgio Túlio, a semente lançada à terra, que, se Deus quiser, será uma árvore que produzirá bons frutos. Muito bem. Uma outra questão também que eu vou falar é no que diz respeito à pessoa do desembargador Sérgio Túlio. O desembargador e professor Sérgio Túlio é uma pessoa de uma reputação inquestionável. Então, tudo que ele fala, nós podemos aceitar como verdade absoluta e sem questionamento, na medida que trata-se de um homem sério, experiente e com 2 carreiras públicas de muito sucesso. Como magistrado, ele chegou a desembargador e optou por se aposentar muito jovem, salvo engano meu, por 56 anos de idade, o que pode ser depois confirmado ou não. 50 aí? 52. Então, me equivoquei, mais jovem ainda, com 52 anos de idade. Não é? E também se dedicou com muito afinco ao magistério público superior. Então, o professor Sérgio Túlio ele é muito bem conceituado na Faculdade de Direito, é um homem muito estudioso e é o único homem que eu conheço, né, ser humano que eu conheço, que possui 2 cursos de doutorado. Então, é uma situação muito rara, não é? São 2 cursos de doutorado e, inclusive, um pós-doc ou 2? Um. E o Então, mestrado. isso mostra a dedicação dele no campo acadêmico também. Não é? Então, professor Sérgio Túlio, eu só tenho elogios para o senhor. Ok? Vamos ver se temos perguntas do nosso auditório, da nossa assistência. Eu estou vendo aqui, Vidal, que o senhor Emerson deu os parabéns pela excelente exposição e saberes, mas nada questionou. Isso, desembargador, já no momento nenhuma pergunta dos participantes. Então, tá bom. Professor Sérgio Túlio, então eu vou fazer uma única pergunta, aí o senhor sinta à vontade para desenvolver o tema ou não. Tá? Efetividade da jurisdição
e saúde pública, não é? Esses dois assuntos, tá, relacionados, tá, à administração pública contrafactual no mundo ideal. Será que no mundo ideal precisaríamos sim, de nos socorrer do judiciário para obter um remédio para uma pessoa que está com câncer? Creio que não. Realmente, o gigantismo da administração pública, a manutenção, eu bato toda hora nessa tecla, a manutenção desses excessos de cargos comissionados, de funções superpostas, há um gasto público muito grande, né? Eu torno a repetir, a arrecadação municipal no município de Niterói, município de Caxias, município de porte médio para grande, né? É uma arrecadação boa, é uma arrecadação bem razoável, mas não há limite, não há limite. Grande campo de administração pública para não atendimento dessas pessoas que precisam de hospitais, de remédio, de tratamento de saúde, é o gigantismo da administração pública. Enquanto não se reduzir, não haverá verba para atender a esses reclamos das pessoas que precisam de hospitais, de tratamento, né? Então, é o grande problema, é o grande campo da administração pública. O senador, que foi da época do governador Brizola, né? Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro tinha um projeto de suprimir a palavra, preferencialmente no tocante aos ocupantes do cargo em comissão. Os cargos em comissão serão ocupados pelos funcionários efetivos. Olha, ele foi trucidado no Senado porque quis retirar a palavra preferencialmente do texto constitucional. Estava vivo ainda, né? O texto constitucional é de 88. Foi trucidado. Isso, se fosse assim, inclusive também eu vejo que eu fui funcionário das Centrais Elétricas Fluminenses, CELF, que me ajudou muito a contar o tempo de serviço para aposentar mais cedo. Havia cargo em comissões, em cargos, funções retificadas, que o valor do cargo efetivo era muito maior. É o que acontece na administração pública, né? Com os cargos de direção geral, secretário. Então, se eles fossem ocupados por pessoas do quadro efetivo e com uma gratificação de acordo com o valor da função, mas não gratificações de 15 mil, 20 mil, 30 mil, não. Uma coisa bem razoável. Pronto, a administração pública não vai gastar nada. Poucas secretarias, poucos cargos comissionados, são essenciais. Aí vem diretor, não sei de quê, superintendente, não sei de quê, divisão, setor, e não sei o quê. Não tem limite. A estatal não tem limite. E não sei se todos sabem aqui, vocês sabem, ouvintes, colegas e também advogados, estão presentes, estudantes, que nas estatais não tem limite daquele limite do Supremo Tribunal Federal? Presidente de Petrobras ganha 250 mil, 220 mil. Diretor Seriquê ganha 150 mil. Então, por que tem limite de administração pública direta e na indireta não tem limite de remuneração? Isso é uma coisa estranha. É para ter limite, o limite é limite. Né? O limite é o limite. Por isso é que o Estado não tem dinheiro. Mas num Estado sério, uma nação séria, ele precisava se ingressar, né? Judicializar a obtenção de um remédio. Ele teria, com a arrecadação que se tem, com a gama de impostos, vem uma reforma tributária, mas os impostos vão continuar. Não haveria necessidade alguma. Aqui no Brasil não tem necessidade disso. Basta enxugar a máquina administrativa. Mas o que quer ser assistindo atualmente é um inchaço da máquina administrativa. Então, temos que judicializar para se conseguir alguma coisa de remédio, de internação. É lamentável. Eu sou João Alberto. Sérgio Túlio, o desembargador Alexandre Cizinho tem uma colocação aqui. Professor Que Sérgio prazer, Túlio, hein? Prazer contar com a presença do desembargador Alexandre Cizinho, meu amigo,
filho do meu amigo inovidável, Alaô Eduardo Cizinho Dias. Realmente, Alaô Eduardo Cizinho, muito bom tê-lo aqui. Foi não? Isso, disse o desembargador. Parabéns pela magnífica exposição. Indago-lhe até onde pode ir o grau de responsabilidade solidária do gestor público por ato ilegal ou imoral de seus secretários. É interessante, né? Há uma certa independência quando o sujeito é nomeado para uma função gratificada elevada ou cargo comissionado, ele assume a responsabilidade. E o gestor que o nomeou, ele não é por ter ele nomeado que ele vai ter uma responsabilidade subsidiária. Não. Inclusive, para efeito de responsabilidade, né, administrativa, civil, né, do 37, parágrafo 6º da Carta da República, 43 do Código Civil, é comprovado que o ato administrativo eivado de ilicitude vai responder ao secretário. Né? Agora, a ação será contra ele, e todos nós sabemos, o desembargador bem sabe disso, e todos nós também, e a ação agressiva, sim. Agora, eu entendo que quem ocupa cargo elevado ou menos graduado, quem nomeou não pode ser responsabilizado. Não pode ser. Eu acho que não tem condição. Agora, o que ocorreu, estou a repetir, né? Na aldeia Musa, eu fico escandalizado com aquela notícia. Mas, por exemplo, lá, né, o administrador tem mais responsabilidade, o presidente tem mais responsabilidade pelas ilicitudes que foram cometidas, mas no caso do secretário, que atende lá o prefeito, o secretário de Estado, que atende o governador, eu acho que a responsabilidade não vai até ele. Eu acho que esse que ocupou o cargo foi nomeado, investido, ele vai responder pelos seus atos no âmbito ilícito, né? No âmbito da responsabilidade civil administrativa, vai responder a administração pública, tá? Como sempre. Obrigado por sua pergunta, desembargador. Que bom tê-lo aqui. Então, tá certo. Desembargador Sérgio Túlio, o Instituto dos Magistrados do Brasil se sentiu muito satisfeito e honrado em recebê-lo hoje aqui nesse espaço. E o senhor está convidado a retornar quando quiser. É só marcar com a gente. E fica aqui a nossa grande homenagem a esse magistrado e professor que serve de exemplo para todos nós. Eu agradeço muito, desembargador Saad, professor, meu colega de UF. E a próxima vez que eu voltar, eu quero falar sobre o meu tema, que é direitos reais. Esse tema eu estudei muito, mas não é a minha área, apenas eu adquiri certos conhecimentos, não todos, e a próxima vez, se tiver oportunidade, vou apresentar umas teorias novas sobre posse e propriedade na era contemporânea. Tá bom? Já está convidado e vamos marcar para o segundo semestre, se Deus quiser. O segundo semestre. Muito obrigado e agradeço a bênção de todos. Estou à disposição também para qualquer coisa que precisarem. Consulta, às vezes eu dou consulta no telefone, pessoas conhecidas. Não, faça assim, faz isso, eu estou sempre à disposição. E lá na faculdade, por enquanto, tá bom? Obrigado, professor João Alberto. E obrigado também, Petros. Então, tá bom. Uma boa noite a todos.